James Cook, A Grande Barreira de Gelo e o Limite do Mundo. O capitão James Cook foi um célebre navegador, cartógrafo e explorador britânico. Ele realizou 3 grandes expedições entre os anos de 1768 a 1779. Em sua primeira viagem, Cook havia circunnavegado a Nova Zelândia, demonstrando que ela não estava ligada a uma massa de terra maior ao sul. Ele também mapeou quase toda a costa leste da Austrália. A segunda viagem de James Cook, de 1772 a 1775, encomendada pelo governo britânico com o apoio da Royal Society, foi projetada para circunnavegar o suposto globo o mais ao sul possível, para finalmente determinar se havia alguma grande massa de terra no extremo sul. Acreditava-se que existia a Terra Australis Incógnita, um suposto continente que aparecia em mapas europeus entre os séculos XV a XVIII antes do descobrimento da Oceania. Em julho de 1772, o capitão James Cook zarpou do porto de Plymouth, na Inglaterra, comandando a embarcação HMS Resolution, acompanhada da fragata Adventure. A expedição tinha como objetivo identificar a existência de um continente no Polo Sul. Ele era um exímio navegador e seu navio era extremamente eficiente para a época. Demorou apenas 57 dias para cruzar a linha do Equador e entrar oficialmente no Hemisfério Sul. Em condições favoráveis, um navio como o HMS Resolution podia atingir aproximadamente entre 150 e 200 milhas náuticas em um único dia, ou seja, até 370 quilômetros em 24 horas. Ocorre que James Cook nunca contornou uma grande ilha ou um continente gelado no fundo de uma bola. Ele bateu de frente com a grande borda de gelo da Terra. Isso pode ser lido em seus diários, que estão todos preservados e microfilmados. Nós estamos aqui no site oficial da Biblioteca Nacional da Austrália, um site.gov, onde temos centenas e até mesmo milhares de páginas dos diários de James Cook digitalizadas. Ele chegou a escrever no total, considerando todas as viagens marítimas, em torno de 2.700 páginas. Eu acessei aqui um trecho muito interessante quando ele conseguiu atingir o paralelo mais ao sul. Se aplicarmos um zoom aqui no diário, veremos que ele chegou até o paralelo 71 graus sul, latitude 71 sul e longitude 106 oeste. Eu fiz uma tradução resumida dessas 2 páginas do diário 189 e 190 que vou ler para vocês. Em 30 de janeiro de 1774 ele escreveu: às 4 horas da manhã avistamos um clarão branco no horizonte ao sul, um sinal infalível de gelo. Logo depois, do mastro principal, vimos uma imensa extensão de gelo que se estendia de leste a oeste até onde a vista alcançava. Era de fato uma montanha de gelo, ou melhor, um campo inteiro cuja extremidade não podíamos ver. Neste campo contém 97 montanhas de gelo, tamanha era a sua altura e extensão. No diário ele explica que era uma grudada à outra, perpendicular à outra, formando uma imensa barreira. Continuando a leitura, eu não podia ir nem uma polegada mais para o sul. Foi então que tomei a resolução de retornar ao norte, pois não seria prudente colocar o navio e a tripulação em perigo por algo que parecia impossível. Eu, que tenho a ambição não apenas de ir mais longe do que qualquer homem foi antes, mas de ir tão longe quanto é possível para um homem ir, não senti nenhum arrependimento em ser interrompido por esta barreira. O navegador disse literalmente que era impossível ir mais longe. Ele chegou no limite do mundo conhecido, a barreira que retém os oceanos. Agora uma informação de extrema relevância. Ele percorreu mais de 60 mil milhas náuticas durante os 3 anos e 18 dias da sua segunda viagem. Quando fazemos a conversão, chegamos à marca impressionante de mais de 111 mil quilômetros. E alguns estudos dos diários
fala em uma somatória ainda maior de milhas náuticas. Fazendo uma breve consulta no Google, temos a informação que James Cook percorreu um total estimado entre 60 mil a 63 mil milhas náuticas, mais de 111 mil quilômetros, apenas em sua segunda viagem global. A expedição histórica durou 3 anos e 18 dias. Detalhe: explorando apenas o extremo sul. Ocorre que, no modelo globo, o Círculo Polar Antártico é pequeno, uma linha imaginária com uma circunferência de aproximadamente 15.900 km na latitude 66 graus sul, ou seja, 7 vezes menor que a distância percorrida por Cook. Nós temos aqui no meio a linha do Equador, depois o Trópico de Capricórnio, que é menor que a linha do Equador, e o Círculo Polar Antártico, que é essa linha bem pequena, que no modelo globo tem apenas 15.900 quilômetros. Mas a quilometragem que ele percorreu somente faz sentido no modelo real da Terra plana, onde o perímetro da borda de gelo é gigantesco. Cook percorreu uma distância equivalente a quase 3 voltas na Terra pelo Equador, ou praticamente 7 voltas ao redor do que deveria ser o Círculo Polar Antártico no globo. Obviamente, ele não estava perdido. Era um dos navegadores mais precisos da história, além de explorador e cartógrafo. Se ele registrou essa distância, é porque essa distância de fato existe. Aqui nós vemos os traçados das 3 grandes viagens de James Cook. É claro que ele nunca conseguiu romper a grande barreira de gelo que circunda o nosso mundo, apesar das muitas tentativas realizadas ao longo dos anos. Cook nos trouxe a prova matemática de que o mundo se expande à medida que você vai para o sul em vez de encolher. Temos também outras anotações muito interessantes que ele fez a respeito do extremo sul. Aqui mais um trecho do diário. Ele deixa registrado o seguinte: montanhas de gelo como essas nunca são vistas na Groenlândia, ou seja, nunca são vistas no Ártico, de modo que não podemos comparar o gelo da Groenlândia com o que agora temos diante de nós. Ele também registra a ausência de fauna e flora no extremo sul, ao contrário do que existe no Ártico. Nesse trecho do diário, ele anotou: devo observar que vimos aqui muitos poucos pássaros de qualquer tipo. Alguns pinguins foram ouvidos, mas nenhum visto, nem qualquer outro sinal de terra. Cook descreveu um mundo que morre conforme você se afasta do centro. Se a Terra fosse um globo, os 2 polos deveriam ter climas e ecossistemas minimamente simétricos, mas Cook provou que o Sul é uma barreira de gelo estéril, uma moldura de cristal que mantém o calor da vida concentrado no meio do plano. Ele chegou a escrever que as poucas ilhas que encontrou eram massas de rocha e gelo, seu menor vestígio de vida vegetal, e ele faz uma comparação entre o Ártico, que é o centro do mundo, e a Antártida, que na verdade é a borda do mundo. No Ártico nós temos florestas, flores, arbustos, uma rica vegetação. Na Antártida, apenas musgos e grama rala em algumas ilhotas. Com relação a animais terrestres, no Ártico você encontra toda sorte de animais, ursos, lobos e, claro, povos nativos vivendo na região. Muitos países fazem parte do Círculo Polar Ártico. Você pode morar no Ártico, você pode morar no paralelo 78 Norte, por exemplo. Agora, na Antártida, animais terrestres, 0, população, 0. Quanto à temperatura, no Ártico sazonal permite vida humana e na Antártida frio absoluto e constante.
Sabemos que hoje existem apenas bases militares. Quase 70 anos depois de James Cook, o contra-almirante James Clark Ross explorou a região da Antártica. Em 1841, James Clark Ross também se deparou com uma grande barreira de gelo, mais tarde chamada de Plataforma de Gelo Ross, em sua homenagem. No ano seguinte, ele tentou penetrar ao sul, a cerca de 55 graus oeste, mas não teve muito sucesso. Ross relatou que lhe parecia ter sido bloqueado por geleiras em sua extremidade sul. A latitude mais ao sul que ele alcançou é a latitude 78 graus sul, invadindo as geleiras do atual mar de Ross. Então algumas pessoas podem pensar, mas ele não tinha uma grande tecnologia no final do século XIX, ele não possuía um navio quebra-gelo nuclear, de modo que ele não poderia atravessar o Polo Sul rumo ao Ártico. Mas a verdade é que ele chegou no limite do mundo pelos mares. Qualquer um pode fazer uma consulta no Google, na IA. Eu perguntei aqui, eu posso navegar sempre rumo ao sul, sem sair do navio e chegar no Ártico? Resposta: não, você não pode chegar ao Ártico navegando apenas para o sul. Se você mantiver uma rota constante em direção ao sul, acontecerá o seguinte: ponto final, você colidirá com o continente da Antártida, mas na verdade nós vamos colidir com a grande barreira de gelo, com a borda de gelo da Terra plana. Se a Terra fosse um globo, seria perfeitamente possível navegar ou voar pela região do Círculo Polar Antártico. Os navios poderiam sair do extremo sul do Chile ou de Ushuaia, na Argentina, e navegar, por exemplo, rumo à Nova Zelândia, sem problema algum, seria a rota mais curta. Ou poderiam sair do extremo sul da América Latina e navegar em direção à Austrália por ambos os lados. Poderia contornar aqui a calota e chegar rapidamente até a Austrália. Podemos ver isso também aqui no Google Earth. Você poderia traçar uma rota do sul da América Latina, por exemplo, até a Nova Zelândia ou até a Austrália, toda essa região da Oceania, caso a Terra fosse um globo. Mas isso é impossível, porque, como nós vimos, se a Terra fosse um globo, seria perfeitamente possível navegar ou voar pela região do Círculo Polar Antártico. E ele continua na resposta: para chegar ao Ártico, partindo de qualquer lugar, você precisa navegar majoritariamente rumo ao norte. E o que foi que James Cook escreveu? Eu não podia ir nem uma polegada a mais para o sul. Foi então que tomei a resolução de retornar ao norte. A Terra é um disco plano que termina nas bordas de gelo. E não importa a tecnologia. Então eu resolvi fazer uma nova pergunta. Até qual paralelo sul eu consigo chegar navegando somente rumo ao sul? Vamos ver a resposta da IA. Navegando estritamente em direção ao sul, o paralelo máximo que você consegue atingir é o paralelo 78 graus sul, exatamente onde chegou James Clark Ross no século XIX. O limite físico absoluto para a navegação é determinado pela imensa parede de gelo da plataforma de gelo Ross, localizada no Mar de Ross, na Antártida. Navios quebra-gelos de pesquisa e expedições modernas conseguiram avançar até a latitude exata de 78 graus 44 minutos sul, na Baía das Baleias. Então, mesmo que você tenha o melhor e mais potente navio nuclear quebra-gelo do mundo, você não consegue ultrapassar essa barreira que Deus determinou. Em Jó 38:30 está dito: como pedra, as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela. Jó 26:10 marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. Também é interessante notar a placa que existe no suposto Polo Sul geográfico. Está escrito nessa placa do que seria a latitude 90 graus sul, o polo, sim,
mas sob circunstâncias muito diferentes das esperadas. A verdade é que eles simplesmente fincaram a bandeira em um local aleatório da borda de gelo em 1911, considerando que a navegação em linhas de longitude converge de forma completamente análoga nessa região. Scott e Amundsen enfrentaram distâncias e distorções severas da bússola que a ciência oficial justifica como anomalias magnéticas, mas que na verdade provam que os exploradores estavam cruzando uma periferia linear e não um ponto convergente no sul. A bússola é completamente inútil na Antártica. E nós temos um vídeo aqui no canal, Bússola Inútil na Antártica. Pesquisadores e cientistas falando, se sua bússola funcionar, ela te levará quase que na direção completamente oposta. Aqui está minha bússola e você pode ver que a agulha branca está apontando para baixo. Então é meio divertido brincar com a bússola, mas não muito útil. Quero dizer, você pode girar ao redor e tentar tirar isso do fundo da bússola, mas na maioria das vezes não é realmente útil. E aqui uma cientista, recebi muitas perguntas sobre o que uma bússola faria no Polo Sul. A resposta é não muito, porque ela sofre grandes anomalias, ela não funciona nesta região. É evidente que essa placa foi colocada simplesmente num local aleatório por Roald Amundsen. Ele era um navegador também que fez uma expedição com poucas pessoas, não teria nem como auditar o que ele fez. Ele conseguiu acesso à plataforma de gelo com um trenó de cachorros e simplesmente fincou a bandeira em qualquer lugar do gelo. A placa comemora a suposta chegada ao polo, mas o Tratado da Antártica, assinado décadas depois, proíbe a exploração civil independente e restrita do continente. Os governos das nações estabeleceram bases militares e científicas disfarçadas para impedir que cidadãos comuns repliquem as rotas dos exploradores e territórios além e descubram a verdadeira natureza do plano terrestre. Além disso, a frase emblemática de Scott, o Polo sim, mas sob circunstâncias muito diferentes das esperadas, revela que a própria geografia, a bússola e as condições físicas do local não conferem com o modelo esférico que ele aprendeu nos livros da Marinha Real Britânica. Por isso, o suposto polo não bate com as suas expectativas advindas do falso modelo teórico. São de fato muito diferentes daquelas esperadas. Se a Antártida fosse realmente um ponto gelado no fundo de uma bola, por que um capitão experiente como Cook levaria mais de 3 anos e percorreria mais de 111 mil quilômetros para dar uma volta nela sem nunca conseguir ver o outro lado? Agora vamos falar a respeito deste mapa oficial, que pode também ser encontrado em sites governamentais, sites de museus. Está aqui no Royal Museums Greenwich, do Reino Unido. Interessante notar que nesse mapa que Cook desenhou ao final da sua missão, não existe uma grande ilha desenhada no centro. Ao invés disso, vemos um grande espaço em branco com as linhas meridionais convergindo. Então é um mapa apenas do hemisfério sul, só que quando você dá um zoom, você vê aqui a Oceania, a Austrália, você vê o sul da África, o sul da América Latina, as terras que realmente existem. Aqui, olha, eu vou dar um zoom no sul da América Latina, aqui a África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, mas quando você vem para o centro, cadê aquele suposto continente em formato de cérebro? Absolutamente nada, vazio, apenas as linhas, apenas as rotas marítimas do capitão circulando a borda de gelo. Isso prova que ele não considerou a Antártida como um continente que pudesse ser circunnavegado, mas sim que encontrou uma grande barreira nas águas intransponível. Esse mapa mostra exatamente o que ele encontrou, um anel de gelo que impede qualquer um de atravessar o suposto continente antártico. Isso se mantém até hoje.
Nunca um navio quebra-gelo, por mais poderoso que seja, conseguiu passar do paralelo 78 graus sul. Vemos também as trilhas das rotas de Cook, essas linhas finas e pontilhadas que cruzam os oceanos. Na realidade, elas são imensas quando medimos na borda externa do mapa. É por isso que ele levou anos. Ele não estava circulando uma ilha, mas percorrendo o perímetro externo do mundo conhecido. Em vários momentos, a rota de Cook faz uma curva brusca, sem nunca se aproximar do que seria o centro de uma esfera. Cook registrou em seus diários que quanto mais ao sul ele navegava, mais os seus cálculos de distância ficavam atrasados. Ele percorria muito além do que o modelo Globo previa para aquela latitude. Isso porque ele estava navegando na parte mais larga do plano, onde as distâncias entre os meridianos são máximas. Depois, na linha do tempo, nós temos a Operação High Jump da Marinha dos Estados Unidos, organizada pelo contra-almirante Richard Byrd, seguida das operações Deep Freeze. Eles acessaram a borda de gelo, a parte de cima, e tão logo concluídas essas operações, foi firmado o Tratado da Antártida em 1959, proibindo o acesso independente à borda de gelo e proibindo também a travessia do paralelo 60 graus sul. Todos esses fatos, documentos e informações provam o real formato do nosso mundo plano, cercado por uma borda de gelo literalmente intransponível. Não seja mais enganado por esse sistema de controle e manipulação das massas. Se inscreva em meu canal bíblico O Caminho Estreito e aprenda a palavra de Deus. Acesse o Evangelho da Salvação. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.